Olá, turma, mais uma vez aqui nas nossas videoaulas. Dessa vez nós vamos começar a nossa unidade 3, tratando aqui da função vetorial. Vamos começar aqui fazendo uma definição da função vetorial. Então, uma função vetorial de uma variável real t é definida no intervalo i, onde para cada t pertencente a esse intervalo associamos um vetor no espaço. Aqui nós temos a nossa notação. A primeira notação ela é em termos de função. E aqui já a função vetorial com relação às suas componentes i, j e k. Então, uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores, essa função é chamada de função vetorial. E aqui vamos ver alguns exemplos, né? Então aqui eu tenho um ponto P, né? Qualquer no espaço, representando aqui esse vetor. E aí a gente vai poder visualizar esse ponto melhor aqui no gráfico. Então eu tenho esse ponto P, né? Que nada mais é do que o vetor com relação às suas coordenadas x, y e z. Alguns exemplos, né? Começamos aqui pelo movimento de uma partícula sobre uma circunferência, né? Nós temos aqui a função vetorial com relação a cosseno e ao seno, né? Nós temos aqui esse gráfico, o gráfico da função, e essa partícula ela percorre essa circunferência a partir dessa função vetorial. Um outro exemplo é com relação a essa função preço. Eu tenho aqui três produtos representados por cada uma dessas componentes, t ao quadrado, t mais 5, e essa terceira como o somatório das duas primeiras. Também é um exemplo de uma função vetorial. Então, as operações com funções vetoriais. Dadas duas funções vetoriais, eu tenho as seguintes operações. Eu tenho aqui a função, né, soma e a diferença de duas funções vetoriais. Eu tenho aqui a função vetorial, né, de duas funções vetoriais. Eu tenho aqui uma função vetorial em função de uma função que aqui é considerada escalar, né, multiplicando aqui a função vetorial. E eu também posso ter aqui a chamada função escalar, entre duas funções vetoriais. Com relação ao limite, né, o limite aqui ele vai ter o mesmo tratamento do nosso limite tradicional, né? A gente, apesar de estar trabalhando com três componentes, a gente precisa calcular o limite separadamente de cada uma dessas componentes. Logicamente, se esses limites existirem, né? Então, um exemplo aqui para o nosso estudo de limite, eu tenho essa função vetorial, definida como t ao quadrado, cosseno de t e t ao cubo, né? Se a gente quer calcular essa função, quando t tende a zero, então eu tenho o limite de t ao quadrado, quando t tende a zero, vai ser zero. O limite do cosseno, quando t tende a zero, vai ser 1. Cosseno de zero é 1. E o limite de t ao cubo, quando t tende a zero, vai ser 0. Uma outra situação para o estudo do limite dessa função vetorial função t, cosseno t, 8 menos t ao cubo sobre 4 menos t ao quadrado. Então, eu quero calcular o limite quando esse t tende a 2. Então, vamos calcular separadamente. Aqui eu tenho a função vetorial
E aí nós vamos calcular aqui caso a caso. Então a primeira aqui eu tenho o limite de t quando t tende a 2 vai ser igual a 2. Eu tenho quando o limite do cosseno de t quando t tende a 2 vai ser o cosseno de 2. E eu tenho também aqui, ó, o limite de 8 menos t ao cubo sobre 4 menos t ao quadrado quando t tende a 2. Substituindo, eu vou ter essa indeterminação. E uma das nossas possibilidades aqui é usar a regra de Hospital, né, para resolver esse limite. Então, lembrando um pouco aí da regra de Hospital, né, ele vai calcular essa derivada do numerador, também a derivada do denominador. Calculando aqui essa derivada, eu tenho 8 menos t ao cubo, ficaria, ó, menos 3t ao quadrado, e aqui fica menos t2. Simplificando, eu tenho 3t sobre 2, substituindo, né? Substituindo aqui, ó, eu tenho resultante aqui 3. Então, o limite, né, da função vetorial dada vai ser justamente 2, cosseno 2 e 3. Vamos ver aqui as derivadas. Bem, da mesma forma que é dado no limite, a nossa derivação ela acontece da mesma forma. A gente deriva cada componente aqui da função vetorial. Ela é derivável em um ponto t, se somente ter as três funções escalares, né, f1 de t, f2, são deriváveis em t. Então, ó, aqui vai ser a derivada resultante. Vamos calcular aqui a seguinte função vetorial. Eu tenho a função vetorial f de t igual a t ao quadrado i, mais o cosseno de t, j, mais 5t menos 1k. Então, derivando aqui a primeira, ó, eu tenho aqui t ao quadrado 2t, a derivada do cosseno é menos seno, e a derivada de 5t vai ser igual a 5. A integral definida de uma função vetorial contínua r de t pode ser definida da mesma forma para uma função real, exceto que a integral resulta em um vetor, mas podemos expressar a integral de r como a integral de suas funções componentes. Então, da mesma forma, também, gente, a integral ela vai funcionar da mesma forma. Então, eu tenho aqui, ó, a integral definida, a gente precisa calcular separadamente para a primeira componente, para a segunda e para a terceira. E lembrando também que o teorema fundamental do cálculo, né, para a nossa integral aqui definida, também vale. Né? Eu tenho aqui, no caso, R de B menos o R de A. Então, vamos mostrar aqui um exemplo integral. Eu tenho essa função vetorial, representando aqui R de t menos 2 cosseno de ti mais seno de t mais 2tk. Então, eu tenho que, para calcular cada uma separadamente, ó, a primeira aqui, né, 2 cosseno de t com relação à componente i, a integral de seno de t dt com relação à componente j e a integral de 2t dt com relação a k. Então, a integral do cosseno, ele é seno, do seno é o menos cosseno, e de 2t é t ao quadrado, mais a constante c. Bem, eu espero que vocês tenham entendido, né? Na nossa próxima videoaula nós vamos já colocar mais outros exemplos para que possa reforçar
esse conteúdo. Então, até a próxima aula.